graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, a minha Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá. E estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. Palavra esta que é viva e eficaz. Antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu quero fazer uma oração em favor da sua vida, em favor das nossas vidas, para que Deus continue nos fortalecendo, nos protegendo e nos abençoando. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, obrigado pela proteção, obrigado, Senhor, pelo sustento. E agora, nesse momento, ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra, não somente entendermos, mas colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Continue nos sustentando. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje eu quero falar com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, carta essa que eu usei na outra mensagem, onde fala que o apóstolo Paulo ele estava preso, vivendo uma vida de dificuldade, de lutas, mas mesmo assim nós podemos ver nessa carta a alegria, a satisfação de estar servindo e louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também exorta aqui a igreja de Filipe a viver na mesma alegria, dizendo: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a nossa fonte de alegria está no Senhor. Ele é a nossa fonte de felicidade. Colocando todas as nossas aflições diante de Deus, através de oração, e nós vamos experimentar a paz de Deus, e o Deus da paz também estará conosco sempre, como Ele mesmo fez a promessa: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Vamos ler o texto do capítulo 4, versículo 10, da carta de Paulo aos Filipenses até o 13, nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que mensagem maravilhosa e que experiência maravilhosa o apóstolo Paulo aqui ele tem com o Senhor, e também ele usa essa experiência para também fortalecer a igreja de Filipe e para fortalecer também a nossa vida. Tudo que ele passou, tudo que ele suportou porque Deus mesmo o fortaleceu. Deus foi a sua força nos momentos mais adversos. E aqui o apóstolo Paulo vai falar então que tudo ele passou porque Deus o fortaleceu. E eu quero falar sobre isso, o Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele quem? Naquele que é o nosso sustentador, aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que nos fortalece. E o Deus que nos fortalece, Ele supre todas as nossas necessidades. No versículo 10 aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar da sua alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria dele aqui é intensa no Senhor, porque o Senhor sempre levantava os recursos, supria todas as suas necessidades, levantando igrejas, pessoas, para sustentar naquilo que ele estava precisando, tanto nas questões físicas, como na questão espiritual, até mesmo um estímulo espiritual na vida dele, como Epafrodito. Creio que ele não foi só levar oferta, mas esteve ali orando juntamente com o apóstolo Paulo. E ele vai dizer: alegrei-me sempre no Senhor. E aqui ele vai dizer que sempre estava na mente dele esta igreja, sempre, e faltava oportunidade, para ele expressar essa alegria diante do Senhor. E ele aqui então fala dessa alegria, fala que mais uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Então vemos aqui Deus ele suprindo a necessidade do apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, também capítulo 11, versículo 9, ele vai usar essa igreja aqui como exemplo, até mesmo
e na situação que ele estava passando ali, privando até de ser um peso para a igreja de Corinto, mas ele fala que quando ele estava precisando, esta igreja mais uma vez sustentou e também mandou as suas ofertas para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Então Deus sempre vai levantar os recursos para suprir cada uma das nossas necessidades. No versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo para essa igreja de Filipe, que estava passando também por provação, por tribulação, da mesma forma que o Deus dele, ele dizia: o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa videira, nele tem todas as bênçãos que nós precisamos e que nós necessitamos, quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual. E ele diz: cada uma das vossas necessidades, pode ser uma, pode ser duas, pode ser várias necessidades, mas ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma delas. Então, nós devemos crer nesse Deus que nos fortalece, que ele supre cada uma das nossas necessidades. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, já no versículo 11, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. Ele não estava falando isso só porque ele estava passando por essa necessidade, ele não estava só expressando a sua gratidão porque ele estava passando por essa situação de precisando de sustento para suprir as suas necessidades. Não, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Então esse Deus que nos fortalece, também ele nos ensina a viver contente em todas as situações. Ele não fala somente uma situação, ele fala em todas as situações. O vocábulo aqui ele diz em todas as situações. Então não é naquela que nós queremos, é em todas elas. Então em todas elas nós devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz aqui que ele aprendeu, e a palavra aprender a viver contente, o apóstolo Paulo está dizendo que é a mesma palavra usada para um discípulo. Ele se colocou como um discípulo, ele se colocou como alguém que está aprendendo, e ele aprendeu isso com o próprio Deus, nas situações adversas, tendo um coração grato. Sabemos que o apóstolo Paulo passou por várias situações, naufrágios, prisões, né? Nós vemos ali que ele passou por quarentenas, chibatadas, mas mesmo assim, ele aprendeu nessas situações a viver contente no Senhor. O termo aqui, contente, aprendeu a viver, e o modo de viver dele é um viver contente. A palavra aqui, contente, expressa uma pessoa plena, uma pessoa suficiente, uma pessoa que, em outras palavras, ele já está suprido, que ele não precisa mais de algo. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele tem uma satisfação em viver contente no Senhor. Ele já está pleno no Senhor, ele está suficiente no Senhor, porque o Deus suficiente supre todas as suas necessidades. É como diz o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Se temos o Senhor como meu pastor, então nós não vai nos faltar nada, ou seja, não teremos falta de nada, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação contente, porque ele estava pleno, ele estava satisfeito, porque o Deus suficiente é aquele que supria as suas necessidades. Então aqui ele se encontra nessa condição espiritual, e ele aprendeu, e ele chegou nessa condição de estar pleno, de estar consciente que a sua satisfação e a sua alegria não está nas coisas externas, mas está no servir ao Senhor, está louvando, está expressando a sua alegria, a sua vida em viver no Senhor Jesus Cristo. Então por isso que ele diz aqui, aprendi a viver contente, porque eu tenho o suficiente, e o suficiente é Deus que supre cada uma das minhas
necessidades. E de fato, irmãos, Deus ele supre cada uma das nossas necessidades. Por isso que ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele vai dizer isso também na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 5, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, como consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ele aprendeu então a viver contente nessas situações, até nos sofrimentos, sabendo que Deus consola o seu coração. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 8 a 10, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, porque também a sua vida se manifestou em nosso corpo. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha este contentamento, porque sabia que tudo estava no plano de Deus, tudo estava no propósito de Deus, e sabemos que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Por isso que ele tinha essa plena consciência que o Senhor estava sempre sustentando a sua vida, e ele então aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que possamos aprender como o apóstolo Paulo também aprendeu, sabendo que Deus é o suficiente, e nós somos suficientes, plenos, quando nós temos essa visão que Cristo sempre está nos sustentando, tanto nas adversidades, tanto no sofrimento, tanto nas perseguições, porque é Ele que coloca na minha vida e na sua vida essa plena satisfação. E por último, a última lição que nós aprendemos aqui está no versículo 12 e o versículo 13, que diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse Deus que nos fortalece, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação, e também Ele nos fortalece para suportarmos as adversidades. Não é isso que diz no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Deus é a nossa força. Naum 1,7 diz que Deus é bom e fortaleza no dia de angústia, ou seja, Deus é aquele que nos dá força nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Ele é a nossa força nos momentos de tribulação. Paulo, falando a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, esse Deus, ele nos fortalece para passarmos pelas adversidades. Então, nós aprendemos aqui que esse Deus nos fortalece, porque Ele supre as nossas necessidades. Esse Deus que nos fortalece, Ele nos ensina a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E esse Deus que nos fortalece para suportarmos as adversidades. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, 13, diz que Deus é fiel e justo, e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Então vamos crer que Deus, Ele tem nos fortalecido, e Ele nos fortalece em toda e qualquer situação. Então, como o apóstolo Paulo, vamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, crendo nesse Deus que nos fortalece. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.